Opa, fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho mais com você sobre benchmark, né? Muito, né, pouca gente faz benchmark. Esses dias em um grupo que eu estava, alguém perguntou, poxa, alguém ainda faz benchmark, algo assim, né? E aí o que eu gostaria de trazer, né, é que é muito massa, né, fazer benchmark, pelo menos eu acho, né, eu acho que a gente sempre deveria fazer, pelo menos deveria ter algumas classes ali que a gente fizesse benchmark para a gente verificar, né, muitas vezes a gente faz um refactoring, faz ali uma melhoria em alguma classe, mas a gente não consegue mensurar, né, mensurar em números absolutos. Claro, um refactoring, muitas vezes, né, ele também é benéfico na parte de leitura de código, etc. Mas é muito bom a gente conseguir mensurar, né, e o benchmark ele vem muito bom nisso. Então tem vários cenários onde a gente pode usar o benchmark, né? Seja para eu comparar duas libs que eu, enfim, estou decidindo aqui entre duas libs de hashing e no caso eu quero um hashing quanto mais rápido melhor. Bom, vou jogar as duas aqui e fazer um benchmark entre elas, né? Outros casos poxa, eu tenho uma implementação em place de uma rotina e eu quero alterar essa rotina e né, é legal fazer um benchmark entre as duas rotinas para ver qual que é mais performática, qual que aloca mais memória, aloca menos memória e assim por diante. Então é isso que a gente vai falar aqui. Aqui, né, a gente vai trazer aí um exemplo prático, né, desse segundo cenário, onde eu tenho duas rotinas e eu quero comparar uma com a outra, até algumas mais ali, só para a gente brincar um pouquinho com o benchmark. E bom, dito isso, eu vou trazer aqui é esse carinha aqui que é o benchmark.net, é o carinha com o .NET mais usado, né? Ele é da própria, né, na própria organização ali do .NET, né? A própria Microsoft é open source, né? Mas a Microsoft toma conta ali. Então, ele é da própria organização já do .NET. E, enfim, tem muita coisa bacana mesmo aqui, né? Eu vou fazer um overview. Aqui embaixo eu vou colocar o link do .NET Benchmark, na verdade, benchmark.net, né? Vou colocar também o link do GitHub. Enfim, aqui tem muita coisa, tem, né, a documentação aqui é bem legal, né? É bom você depois dar uma olhada para no teu cenário você conseguir entender certinho o que seria melhor usar, o que não seria e assim por diante. Mas bom, vamos lá então. Bora fazer um projetinho prático aqui para a gente colocar em prática e ver esse carinha funcionando, né? Eu vou criar aqui o nosso projeto, então, .NET New, console, colocar aqui um YouTube benchmark. Beleza? Ele vai criar o projeto para a gente. Quero entrar aqui no projeto. E boa. Na verdade, né, eu deveria ter entrado lá na pasta e aí dado code. Agora sim. Bom, perfeito. A gente tem aqui um program, né? E aí, bora lá, né? Bora pensar aqui o que a gente pode, né? O que a gente quer testar. Vamos dizer aqui que eu tenho aqui uma classe de validação de e-mail. Na verdade, eu tenho um contrato de validação de e-mail, eu preciso de alguma classe que valide esse e-mail, né? Eu vou criar aqui então uma abstractions, ou interfaces mesmo. Interfaces, beleza. Deixa eu só fechar aqui, que ele está perguntando. Required Assets. Bom, deixar de instalar. Ok. Então, boa. Aqui na interface, a gente vai criar uma nova interface, né? Vou vir aqui. Interface, belezinha. Vai ser o e-mail validator. Ok. Bom, não precisava ser assim, né? Queria um file scoped, não sei porque ele criou assim, mas ok. A gente já acerta aqui. Remove esses carinhas. Beleza, né? A nossa interface aí de e-mail validator, o que ela vai ter mesmo vai ser um validate. Então, vai receber um booleano, né? E vai ter um isValid. IsValid e vai receber o e-mail. String e-mail. É isso. Nossa interface não precisa de muita coisa mais. Ok. Aí digamos que, né, por algum motivo aqui, a definição foi essa, que a gente ia ter uma classe de serviço ali que valida o e-mail. E aí a gente vai implementar, né? Primeiro aqui a gente vai implementar alguns carinhos. Eu vou pôr aqui implementations. Na verdade, né, vou chamar de infra. Na verdade, validators, né? Validators. Ok. Aí aqui nos validators a gente vai ter primeiro o nosso validator que valida com regex, né? Então vou colocar aqui o nosso e-mail validator regex. Ok? Esse cara aqui novamente, deixa eu só remover aqui também, trazer para cá. Remover essa galera aqui que a gente não precisa, e aí boa, né? Vou falar que ele vai implementar lá a nossa
e-mail validator e e-mail validator using, ok. Ah, beleza, né? Ele acabou chamando aqui de, deixa eu só corrigir esse nome que acabou ficando minúsculo e também lá na interface ficou minúsculo. E e-mail validator. Beleza. Acabou ficando aqui minúsculo, mas enfim, vamos ignorar aí e tocar para frente. Beleza. Ah, esse carinha aqui agora ele não está achando. Ah, tá. Na verdade, a gente só implementar a interface. E aí eu tenho aqui, né? Eu deixei separado aqui uma regex que já valida o e-mail, né? Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui. Então vamos lá. Var regex igual a new regex. Opa, regex aqui, né? Colocar a regex, beleza. Só importar. Deixa eu colocar aqui minha câmera para cá, né? Para não atrapalhar. E na verdade eu acabei esquecendo, né? Deixa eu dar um piquezinho no zoom. Na verdade eu acho que tá ok, né? Acho que aqui tá legal a leitura. Beleza. E aí a gente faz o regex.match, né? Passa ali o nosso e-mail e a gente retorna se esse cara deu sucesso. Se bateu. Ok. Don't return. Claro, né? Isso aqui no ambiente real, primeiro eu teria escrito os testes aí, né? Ou talvez eu iria escrever os testes agora. Mas aqui a gente assume que tá ok, esse cara tá validando o e-mail bonitinho, só pra gente mostrar o benchmark mesmo, belezinha? Então, ok. A gente criou esse cara. Beleza. Digamos que esse cara já estava em place na nossa aplicação, né? A gente chegou lá, esse cara já está lá. E aí alguém falou, poxa, esse cara está no Hotpath e a gente aqui está precisando lidar com uma pancada muito grande de requests e de processamento. Tem como a gente melhorar isso aqui, será? E aí você pode pensar, poxa, tem, né? Mas só pensar e só implementar, né, e achar que está melhorando é meio difícil, né? A gente tem que ter números ali para comprovar. E aí o benchmark entra de maneira muito massa. E não só quando é Hotpath, etc, né? A gente pode usar o benchmark ali e, né, usar essa análise para a gente melhorar de pouquinho em pouquinho, melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E até bom para a gente ir aprendendo e entendendo, né? Poxa, de alguma maneira ali que eu mudei uma coisinha fez uma diferença na memória. Ou fez o inverso, né? Aumentou a memória pra caramba. Enfim, então a gente fez esse cara. Aí digamos que, poxa, então a gente quer melhorar, a gente está buscando melhorar, vamos tentar, né, criar um outro cara que seja ainda melhor. Então eu vou vir aqui, criar uma classe, né, e agora vai ser o e-mail validator. Vou pôr simple, que aí não usa regex, ele vai usar só um algoritmo mesmo. Vai ser exatamente igual ao outro ali. Eu vou arrancar esse cara, aqui. Beleza, tirar esse cara aqui. E boa. Esse cara aqui vai implementar também o e-mail validator. Belezinha. Aqui a gente vai colocar para ele implementar a interface. Implemente. E aí, boa, né? O isValid. Aqui também eu estava brincando esses dias para trás e eu criei um algoritmozinho para validar e-mail. Porém, é um algoritmo ali que ele valida, né? Ele vai caractere a caractere em vez de usar regex, né? Pode ser que tenha, né, tenha alguma questão falha aqui, enfim. Eu fiz ali brincando, validou os e-mails que eu testei ali, fiz um theory com bastante e-mails e tudo passou bonitinho, mas enfim, só trazendo aqui para a gente testar. Então, ok, eu tenho esse cara aqui que ele vai ser o simple, beleza? Na verdade, em vez de simple, vamos chamar de... deixa simple mesmo. Ok? Um com regex e um simple. Só que aí a gente quer ver, né? Poxa, qual desses dois será que performa melhor, né? Qual desses dois vai rolar melhor ali? Então, boa. Vamos lá no nosso program. E aí, a gente vai instalar o nosso cara. A gente vem aqui e vai instalar o nosso benchmark, né? O pacote ali do benchmark. Então, a gente dá um .NET add package e chama esse cara, que é o benchmark.net. Vou deixar esse comando aqui embaixo também. Claro, né, no Visual Studio você busca ali pelo pacote no NuGet, pega ali e instala da mesma maneira. Né? E vamos lá. Boa, pegou, foi, instalou. Beleza, então a gente está com ele aqui agora. Bom, o que eu vou fazer, primeiro, a gente precisa criar uma classe, né? Que é uma classe ali que é onde vai ficar os métodos do benchmark.
Então eu vou criar aqui a classe e-mail. E aí você pode ter várias classes de benchmark, né, no teu projeto. A gente vai criar uma aqui, mas você poderia ter mais em outros arquivos com outras, né? Na verdade, eu vou até criar separado aqui, né? Vamos dizer aqui que eu... Beleza, eu vou lá criar uma pastinha, new folder, benchmarks. E aí aqui eu vou criar o nosso, né, email validator benchmark. O file, email validator benchmark. Normalmente, né, esse benchmark também, ele é um projeto à parte, né? Eu não crio ele no meu projeto ali para aumentar o tamanho do binário, etc, né? Seria um outro projeto onde eu iria pegar as referências das classes, né, e jogaria ele ali para dentro, beleza? Na verdade, eu referenciaria e ele ficaria fora, né? E aí eu traria para dentro as referências que eu preciso, referenciando o outro projeto. Ele não é como se fosse um arquivo de teste, né? E, na verdade, eu chamo ele de teste de benchmark, mas é que ele não é bem um teste, né? Ele é só um benchmark mesmo, mas eu chamo de teste de benchmark. E a gente acaba criando ele separado, né? Só falando aqui, a gente está criando no mesmo projeto só para ser mais rapidinho aqui. Mas normalmente ele seria um projeto à parte, ok? Então, ok, email validator benchmark. E aí a gente vai criar a nossa classe. Vou pôr aqui, né? Namespace, que é o benchmarks. Benchmarks, belezinha? E aí a gente vai ter a class, ela tem que ser public class, né? E vai ser email validators benchmark. Beleza. E aí eu vou ter meu primeiro método, que vai ser, os métodos são ali de fato cada rotina que ele vai rodar e no final ele vai te comparar, né? Vai comparar elas e te mostrar essas rotinas que ele rodou. Então eu vou criar aqui um benchmark no método, benchmark, ok? Aí aqui provavelmente ele vai reclamar. Não reclamou. Não reclamou, ok, vamos ver, daqui a pouco eu acho que ele vai reclamar. Mas aí eu coloco aqui então que vai ter um método público, né? E aí é legal que você faça esse método retornar. Então vou pôr que ele retorna um booleano. Pode ser, né? Mas na verdade ele pode retornar void também, né? Você pode dar o retorno que aquela classe vai trazer, ou você pode deixar void também. Mas, enfim, né? Tem algumas maneiras de fazer. Vamos deixar com void mesmo. E aí o primeiro método a gente vai estar testando o nosso primeiro cara, que é o nosso email validator regex. Então vou nomear igual, email validator regex, né? Ou eu poderia pôr só aqui, né? Só para eu lembrar mesmo, né? Regex. E boa. E a gente cria aqui o método. E então aqui eu faço, né, o nosso var validator igual a new email validator regex ele está querendo gerar o tipo. Será que eu esqueci algo lá? Vamos voltar lá. Email validator regex public, belezinha. Email validator regex. Aí acho que estava com algum typo, né? Agora foi. Belezinha. O benchmark aqui também está reclamando, mas a gente pode só trazer o benchmark.NET Attributes, belezinha. Então aqui, ok, né? Ele vai trazer esse cara e aí a gente vai validar algum e-mail, né? Vem aqui, validator.isValid. E aí eu passo um cara aqui, vamos colocar o teste@wilsonneto.com. Ok. Só que para ficar legal também, a gente vai acabar criando aqui um cara que vai ser pode ser privado mesmo, static int, né? Number of validations. Só para a gente também não, né, acabar não executando só uma vez, a gente passa executando várias aqui, então 100 vezes, né, para ser mais preciso. Então vou fazer o quê? Vou fazer um for int igual a 0, né? E menor do que o nosso number of validations e mais, e aí a gente manda bala com esse cara. Ok. E aí a gente vai fazer exatamente igual um outro carinha aqui, que vai ser o nosso benchmark, né, do simples, né? Vou pôr simple. E aí esse carinha vai ser o email validator simple. E é a mesma coisa. Perfeito. Então, nossas classes de benchmark aqui estão ok.
E agora a gente vai rodar então esse cara, né? Fazer o benchmark rodar de fato. E como que a gente faz isso? Normalmente a gente cria uma console application. Nesse caso aqui, o nosso carinha já é uma console application, então a gente vai usar ele. Mas no caso de a gente ter criado um outro projeto, a gente criaria esse outro projeto como console application. Viria aqui. Bom, então aqui, né, no nosso program CS, a gente arranca esse carinha aqui. E aí vai ter um carinha chamado benchmark runner. E a gente dá o .run nele. Ok, vamos só ver se ele vai pegar aqui. Ok, using, isso mesmo, using benchmark running. Aí na hora que eu dou run, ele vai precisar receber aqui ou o assembly ou a classe, né? Eu poderia fazer isso aqui, vir aqui e falar a nossa classe, a gente vem aqui no benchmarks e email validator benchmarks. Volto aqui, posso dar a classe aqui. Eita. Email validator benchmarks. Acho que é email validators, né? Benchmark. Acho que é isso. Ok. Bom, beleza. Bom, posso rodar assim. Só que aí tem uma coisinha, né? Pra gente rodar, como é um benchmark, a gente tem que rodar em modo de release. Então vai ser .NET run -c de config, né? Release, ok? Aí a gente coloca para rodar esse cara. Provavelmente ele vai demorar alguns segundinhos. Eu vou dar uma acelerada só para não, né, já ir direto aí para o resultado para a gente ver. Mas vamos lá. Opa, belezinha aqui, então rodou, né? E aí eu venho aqui, eu consigo ver o resultado, né? Ele soltou aqui. Se eu ver aqui, ele também soltou benchmark artifacts, e aí a gente consegue gerar alguns resultados que a gente queira, né? Ele gera aqui por padrão HTML, o GitHub MD e assim por diante. Enfim, a gente consegue ver, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o HTML, tentar abrir. Review File Explorer e vamos rodar esse cara. Então eu posso pegar assim também, fica bem legal. E vamos voltar lá, né, no próprio aqui, na própria abinha aqui do PowerShell ele também já me dá, né? E aí eu consigo ver aqui, né? Poxa, um método, né? E aí são os métodos de benchmark, mas aí a gente coloca um nome que remete ao que ele está testando, né? E poxa, eu vejo que o regex, né? Ele demorou ali, cada vez que ele passou, rodando aquelas 100 vezes, né? Tipo, não cada validação, e sim aquelas 100 vezes, porque ele pega o método inteiro. Rodando ali as 100 vezes, ele demorou 591, 591.211, então esse ponto aqui é para casa decimal, então 591 US, né? O US a gente vê é o microsegundo. Então 591 microsegundos. Enquanto que o simple, aquelas 100 validações, ele demorou 5 microsegundos, né? Então, poxa, a gente vê uma diferença bem grande, né? Até aqui também ele mostra os desvios, né? Desvio padrão, o erro. Não erros que aconteceram, mas sim questão estatística, né? Quando a gente fala, poxa, 10% com a margem de erro de 1%. Então essa aqui é a margem de erro que ele traz, né? Puxa, alguma coisa pode ter acontecido que ele pegou ali 11 microsegundos a mais, 11 microsegundos a menos. Aqui também, né? Pode ter acontecido alguma coisa que ele pegou. Na verdade, esse aqui é o desvio padrão, né? Na verdade, perdão. Esse daqui é né, a taxa de erro ali, né? Né, a margem de erro, digamos assim. E, boa, a gente vê que, poxa, aqui já ficou bem evidente, né? Pô, se essa aqui é a que está em place e a gente mudar para essa aqui, pô, com certeza a gente vai ter um ganho muito grande aí, né? Então já até fica um alerta, né? Para quem usa bastante regex. Claro, teria como a gente melhorar esse regex? Tem sim. Tem até como a gente usar, né, o modo compilado que a gente já vai fazer. Mas vamos falar um pouco mais aqui do benchmark, né? Então, como que rolou isso aqui? A gente precisou, recapitulando, criar uma classe, né, uma classe de benchmark. Essa classe a gente marcou com benchmarks aqui. E aí ela soube rodar aqui. Mas agora eu vou colocar umas coisinhas a mais só para fazer né, dar uma melhorada aí no nosso benchmark, né? Aqui a gente tem o Memory Diagnoser, porque aqui ele não falou de memória, isso aqui tudo é tempo, né? Foram microsegundos. Então eu coloco o Memory Diagnoser, que agora ele vai de fato me dar também a validação ali. Na verdade, ele vai analisar a memória também, beleza? E outra coisa também é que, por exemplo, digamos que esse aqui é o que está em place, né? Então eu quero usar ele como base de comparação para os próximos. Então eu posso vir aqui e dentro desse cara eu tenho o baseline. Deixa eu ver se é assim. Baseline igual a true. Isso. Baseline igual a true. E aí ele vai usar esse cara como baseline e vai me dar uma taxa que vai ser, né,
Ah, esse cara foi 120% melhor, esse cara, né, gastou apenas 10% do tempo que esse outro gastou. Ele dá um índice, né, de comparação com o que a gente seta como baseline, belezinha? E uma outra coisinha também, bora então já criar um novo email validator aqui, que vai ser um terceiro cara. Eu vou copiar essa galera toda aqui. Vou criar aqui um novo arquivo, new class, que vai ser o email validator regex compiled.cs. Beleza. Ele já criou algumas coisinhas, a gente vai arrancar tudo, colocar esse cara aqui. Email regex compiled. Ok. Aqui na mesma namespace, tudo igual, só que a diferença é que esse carinha aqui, eu vou dar um regex options ponto compiled. Só que, bom, aqui também não vai ser legal fazer assim, porque ele vai acabar criando esse cara toda vez que ele passar aqui, né? E aí ele vai compilar esse cara toda vez que ele passar aqui. Então, nesse carinha em específico, a gente vai fazer um cara um pouquinho diferente. A gente vai dar um static aqui e vai colocar esse carinha como static, ok? Então, a gente vai criar um regex static, regex. Opa, na verdade, deixa eu voltar, zoei aqui. Regex. Mas aí a gente pode chamar esse cara de, né, no maiúsculo, que vai ser igual, e aí a gente seta esse cara aqui. Exatamente como a gente já vinha fazendo aqui. Venho aqui, coloco esse cara. Belezinha. Só dar uma... Voltar aqui para trás, dar o recuo. Deixa eu tirar aqui por enquanto. Ok, então eu vou pôr regex aqui. Esse carinha aqui. Só porque senão ele vai ser muito, muito pior que o outro, porque ele vai acabar tendo que recompilar esse cara toda vez que ele passar aqui, né? Então agora ele vai até acabar sendo um pouquinho melhor. A gente pode usar aqui o expression e bora lá então. Então o que a gente fez agora? A gente fez algumas melhoriazinhas aqui, né, que foi, né, criar esse novo cara, colocar também o... Deixa eu ir lá no benchmark, né? Colocar também o Memory Diagnoser e setar esse cara como baseline. E agora vamos adicionar o novo carinha que a gente criou aí também. E a gente pode ter só um baseline, né? Então não faz sentido eu ter esse outro baseline, porque senão, enfim, né? É um que é o que vai ter base para os próximos. E aqui eu vou pôr compiled. E aqui a gente vai usar o carinha compiled. Compiled também. Beleza. E mesma coisa, o restante, né? E vamos rodar esse cara para ver como vai rolar. Limpar aqui, .NET Run. Vamos lá. Novamente eu vou dar uma aceleradinha, só para a gente não ficar muito tempo. Apesar de que ele não gasta muito tempo, são alguns segundos, mas é bom acelerar, né? Dependendo, ele gasta alguns minutos até. Opa, bom, então ele rodou aqui. Vamos lá, só ver aqui. Acabou aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para ficar melhor. E se vai de fato ficar melhor, né? Cadê? Aqui. Boa, boa. Bom, então a gente colocou o Memory Diagnoser, né? Com o Memory Diagnoser, ele vai trazer aqui memória alocada, né? E aí esse ratio aqui é tudo comparação, né, com o baseline. A gente colocou o regex como baseline, né? Então a gente vê que ele sempre, o ratio dele, que é ali, né, o índice comparado com ele, sempre tá 1, né? Tá 1, tá 1. Mas novamente, né, trouxe aqui o tempo, continuou, o regex, poxa, muito, muito maior. Você vê que o regex compilado ali, usando estética, etc., pô, já caiu drasticamente, né, comparado. Então, você que usa regex, né, já fica até o alerta, usa compilado, ou até estuda outras maneiras, né, de fazer sem o regex, porque querendo ou não, o regex é um custo de processamento bem elevado, mas claro, tem N maneiras de fazer, né, e claro, aqui também é um custo de manutenção maior, porque você tem que fazer um algoritmo, etc e tal, mas perfeito. O regex aqui, pô, quase 800, né, US, conforme a gente viu, microsegundos, né, aqui a taxa de erro um pouquinho maior, stddev também, né, que é o desvio padrão, tá ok. A média, né, ele já trouxe aqui também a média ali né, do que ele rodou. Na verdade, a mediana, né, eu acho. A mediana, a média é essa aqui, mas a média que é o que a gente leva mais em consideração. Belezinha? E aí, ele falando de memória, né? Ali a memória que estava no Gen 1 ali, Gen 0, na verdade, né? Ele acabou alocando ali no Gen 0, que é do Garbage Collector, né? O Garbage Collector acabou passando ali e tendo que limpar 101, se eu não me engano, aqui, kbytes, né? Que ele traz. Mas, enfim. E a gente vê que alocado, ele acabou que nesse processo todo, né? Ele acabou precisando aí alocar
por vez, né? O que ele chegou ali de máximo de alocação foi 651 KB, né? Enquanto o regex compilado, a gente vê que ele foi bem mais tranquilo, 46 KB, enquanto que o algoritmo simples ali foi muito mais tranquilo, né? 6 KB. E a gente consegue ver o ratio aqui, por exemplo, em tempo, né? O ratio de tempo. O índice de tempo, digamos, comparado com o nosso baseline, que é a que está em place no nosso cenário hipotético. Bom, esse daqui foi 4%, né? 0,04, né? Ou seja, 4%, né, do custo de tempo que esse cara teve. Enquanto esse aqui foi 0,8%, né? Então, esse cara aqui foi 4%, enquanto esse aqui não foi nem 1% do custo de tempo que esse cara teve. Pensando em memória, esse carinha aqui, ele teve só 7%, né? 0,07, né? Ou seja, 7% aí do custo de memória que o nosso carinha, né? O regex normal teve, enquanto esse outro carinha teve só 1% do custo de memória, né? 1% ali de... Enquanto esse aqui alocava 650 KB, esse alocou 6 KB. Enfim, aí para a gente trazer, né? Claro, né? Só exemplos aqui com o regex, mas o importante aqui é a gente ver o benchmark, né? Poxa, olha que maneiro. A gente pode fazer isso aqui, pô, para quando a gente vai fazer um refactoring, para quando a gente vai comparar duas VIBs, para quando a gente vai comparar duas implementações que a gente fez, quando a gente está procurando ali melhorar o hotpath, né? Para conseguir otimizar ou otimizar alguma parte que está gargalando na aplicação, a gente pode bater, né? Fazer benchmarks ali e ver certinho outra maneira muito legal é colocar no próprio, né, na própria pipeline, e sempre que rodar a pipeline a gente vê os resultados com benchmark. Coisinhas assim, é bem maneiro. E bom, espero que você tenha gostado, né? Eu gosto bastante, uso no meu dia a dia, eu uso bastante até mesmo. Eu gosto de ficar escovando ali os bits para conseguir diminuir a memória, diminuir o tempo, conseguir comparar, conseguir mudar a implementação e ver como que isso impactou tanto em memória quanto em performance ali de tempo. Então é bem legal mesmo. E bom, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui embaixo tanto os links ali do site do Benchmark, do repositório, né, do próprio benchmark.net. Esse código que eu estou fazendo aqui eu vou subir no GitHub também e colocar aqui nos comentários lá para você, se você quiser, né, baixar como boilerplate para alterar e fazer os benchmarks. Ou também, né, enfim, se você quiser fazer qualquer consulta ali, eu vou baixar também esse cara. E também, né, vou deixar aqui os links das outras redes sociais, né, do LinkedIn, da outra plataforma roxinha ali que eu participo também, gosto bastante de fazer live lá. Enfim, né, aí a gente vai trocando ideia. E também, por favor, né, manda aí sugestões, seja mais coisas sobre benchmark, se você quiser falar, seja outros temas para vídeos, né, ou também se aqui alguma coisa não ficou tão clara, manda um comentário aí, ou também se você gostou, manda o teu feedback aí, se foi positivo também, por favor, ou também algum poxa, né, eu ainda estou melhorando aí a minha explicação, né? Espero que eu esteja conseguindo fazer um bom trabalho. Mas enfim, é isso aí. Então, muito obrigado por estar comigo até aqui, por chegar até o final. Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado. Abração, valeu!